Olá, hoje nós vamos falar sobre um tema que eu reputo bastante relevante, a ação de uso capião. Revendo o manual Direito Civil, curso completo, para a 18ª edição, eu me deparei com várias questões, principalmente relativas ao novo Código de Processo Civil. Com sua edição e eventual entrada em vigor, surgem, de fato, algumas dúvidas, uma delas em relação à ação de uso capião, para cuja solução eu venho contribuir nesse vídeo. Em primeiro lugar, é importante salientar que o novo Código não prevê um procedimento especial para a ação de uso capião, apesar de a ela se referir nos artigos 246 e 259. Assim sendo, passa a referida ação a se inserir dentre as ações de procedimento comum. Feitas essas observações preliminares, a ação se inicia com o requerimento do interessado, ou seja, do uso capiente, da citação da pessoa em cujo nome o imóvel estiver registrado, dos vizinhos confinantes e de todos os demais interessados, estes por edital. Embora o novo Código de Processo não mencione estes últimos, entendo ser necessário citá-los, tendo em vista o procedimento administrativo da Lei de Registros Públicos. Ora, se no procedimento notarial é necessário dar ciência a esses terceiros interessados, por que seria dispensável a sua citação no processo judicial, como, aliás, o era no Código de Processo de 73? De fato, segundo a nova redação da Lei 6.015 de 73, o oficial de registro de imóveis também promoverá a publicação de edital em jornal de grande circulação, onde houver, para ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 dias. Reforçando o argumento, o próprio Código de Processo Civil de 2015, no inciso 1º do artigo 259, dispõe que serão publicados editais na ação de uso capião. Ora, editais referentes a quê? Se não à citação dos demais interessados. A primeira dúvida, portanto, a meu ver, deve ser solucionada nesse sentido, ou seja, eventuais terceiros interessados deverão ser citados por edital, como no procedimento notarial e no do antigo Código de Processo Civil. Os vizinhos confinantes, a seu turno, serão citados pessoalmente, a não ser que se trate de imóvel em condomínio, quando se dispensa essa citação de acordo com o parágrafo 3º do artigo 246 do Código de Processo Civil. Serão outros sim cientificados por carta os representantes da União, do Estado-membro, do Distrito Federal e do município, para que se manifestem, se for o caso, se têm ou não interesse na causa. Essa norma não consta do novo Código de Processo. No entanto, o mesmo raciocínio relativo aos eventuais interessados deve prevalecer com referência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município. Ora, se no procedimento administrativo é necessário dar-lhe ciência, também o será no processo judicial, em que se deverá intimá-los para que possam manifestar o seu interesse fiscal ou outro que seja. Veja-se que o Código de 73 referia-se aos representantes da Fazenda Pública, enquanto atualmente, de acordo com a nova redação da Lei 6.015 de 73, o oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao município, pessoalmente, por intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelo correio, com aviso de recebimento, para que se manifestem em 15 dias sobre o pedido. Amplia-se, pois, a esfera de interesse dos entes públicos. A questão do prazo, uma vez que omisso o novo CPC, deverá ser fixado pelo juiz nos limites do razoável.
De acordo com o parágrafo 1º do artigo 218 do próprio Código de Processo, quando a lei for omissa, o juiz determinará os prazos em consideração à complexidade do ato. Quando a lei ou o juiz não determinarem prazo, as intimações somente obrigarão a comparecimento depois de decorridas 48 horas. Recorde-se que, segundo o artigo 219, na contagem de prazo em dias estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. E, segundo o artigo 230, o prazo para a parte, o procurador, a advocacia pública, a defensoria pública e o Ministério Público será contado da citação, da intimação ou da notificação, considerando-se o dia do começo do prazo, a data de juntada aos autos do aviso de recebimento, quando a citação ou a intimação for pelo correio, a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça, a data de ocorrência da citação ou da intimação, quando ela se der por ato do escrivão ou do chefe de secretaria, o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica, a data de juntada do comunicado por carta precatória, rogatória ou de ordem, ou não havendo este, a data de juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida, quando a citação ou a intimação se realizar em cumprimento de carta, a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário da Justiça, impresso ou eletrônico, o dia da carga, quando a intimação se der por meio da retirada dos autos em carga do cartório ou da secretaria. Por fim, havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente. O procedimento da ação de uso capião será sempre o comum. Não há mais falar assim em procedimento sumário para o uso capião especial urbano, mesmo porque não há mais procedimento que não o comum e os especiais. Em todos os atos do processo deverá intervir o representante do Ministério Público. Embora o Código de Processo Civil não mencione especificamente a exigência de intervenção do Ministério Público na ação de uso capião, ela deverá ocorrer por cuidar-se de matéria de interesse social relevante a teor do artigo 178, inciso 1º do Código de Processo. Por fim, a sentença que reconhecer o uso capião continua tendo natureza meramente declaratória. Vai dizer que o juiz apenas reconhece e declara ter havido aquisição por uso capião. Não é a sentença que torna o requerente proprietário do imóvel. Ela tão somente declara a existência desse direito. Prolatada que seja a sentença, deverá ser transcrita no registro de imóveis a fim de dar ao ato publicidade e garantia contra terceiros. O registro, pois, tem efeito meramente declaratório e natureza meramente administrativa, diferentemente do registro da escritura de compra e venda, que tem efeito constitutivo e natureza real. Essas são, em síntese, as principais dúvidas que suscita o novo Código de Processo Civil relativamente ao uso capião, as quais, eu espero, haja o presente vídeo contribuído para sanar. Por agora é só. Grande abraço e até a próxima.